Sejam muito bem-vindos ao Clube do Livro da Tocando em Frente. Por favor, inscrevam-se no nosso canal, curtam, compartilhem. Que tal começar agora? Vamos à leitura? Parte 19. O senhor tem o testamento aí, padre? Tenho. O padre enfiou a mão por dentro da camisa e passou-lhe as folhas de papel, muito bem dobradas. O advogado não teve escrúpulos de lê-las ali mesmo. Concluída a leitura, ergueu a vista e padre Ralph viu nos olhos dele uma porção de coisas que preferiria não ter visto. Admiração, raiva e um certo desprezo. Muito bem, padre, meus parabéns. O senhor, afinal, conseguiu pôr a mão na massa. Ele podia dizer isso, pois não era católico. Acredite-me, Harry, a surpresa foi maior para mim do que está sendo para você. Esta é a única via? Pelo que sei, é. E ela lhe entregou ontem à noite? Isso mesmo. Então, por que não a destruiu para ter a certeza de que o pobre Paddy receberia o que por direito lhe pertence? A igreja não tem nenhum direito às propriedades e aos bens de Mary Carson. Os belos olhos do religioso tinham uma expressão de meiguice. Mas não teria sido correto, Harry, não lhe parece? Afinal de contas, as propriedades eram de Mary, que poderia dispor delas como bem entendesse. Aconselharei Paddy a impugnar, pois acho que deve fazer isso mesmo. Separaram-se depois dessa troca de palavras. Quando de manhã chegaram os amigos para assistir ao sepultamento de Mary Carson, toda de Lambone e todos os pontos da bússola ao redor da cidade já sabiam para onde iria o dinheiro. Os dados tinham sido lançados. Agora não havia volta. Eram 4 horas da manhã quando o padre Ralph transpôs a última porteira e entrou no Home Paddock, pois não se apressara na viagem de regresso. Durante todo o seu transcorrer, obrigara propriamente a permanecer em branco. Não queria pensar. Nem em Paddy, nem em Fi, nem em Mad, nem naquela coisa gorda e fedida que eles haviam, contava devotamente com isso, enfiado no caixão. Mas abria os olhos e o espírito para a noite, para a prata fantasmagórica das árvores mortas que se erguiam, solitárias, no meio da relva brilhante, para as sombras do coração das trevas projetadas pelas florestas, para a lua cheia que percorria o céu como uma bolha etérea. Uma ocasião, parara o carro e descera, caminhando até uma cerca de arame e inclinou-se sobre o fio esticado, enquanto aspirava o aroma dos eucaliptos e a fragrância inebriante das folhas do campo. A terra era tão bela e tão pura, tão indiferente aos destinos das criaturas que supunham governá-la. Elas podiam pôr a mão nela, mas no rol das contas era ela quem as governava. Enquanto os homens não pudessem controlar o clima e chamar as chuvas, a terra estaria por cima. Estacionou o carro a alguma distância dos fundos da casa e caminhou lentamente para ela. Todas as janelas estavam inundadas de luz. Dos aposentos da governanta vinha-lhe o som discreto do terço rezado pelas 2 criadas irlandesas sob a direção da senhora Smith. Uma sombra moveu-se na escuridão das glicínias. Ele estacou de um golpe, sentindo que os pelos do seu corpo se eriçavam. A velha aranha o pegara, já de muitas maneiras. Mas era apenas Mad, que esperava paciente pelo seu regresso. Envergava culote e botas e estava bem desperta. — Você me pregou um susto, disse ele. — Desculpe, padre, não tive essa intenção. Mas eu não queria ficar lá dentro da casa com papai e os meninos, e mamãe ainda está em nossa casa com os bebês. Eu talvez devesse estar rezando com a senhora Smith, Minnie Cat, mas confesso que não sinto vontade de rezar por ela. Isso é pecado, não é? Ele não estava disposto a paparicar a memória de Mary Carson. Não acho que seja pecado, Mad, mas a hipocrisia sim é pecado. Também não sinto vontade de rezar por ela. Ela não era uma pessoa muito boa. Seu sorriso iluminou-se.
Portanto, se você pecou ao dizer isso, eu também pequei, e mais seriamente do que você, pois tenho a obrigação de amar todo mundo, e esse fardo não lhe foi imposto. O senhor está bem, padre? Estou bem. Ele ergueu os olhos para a casa e suspirou. Só não quero ficar lá dentro, nada mais. Não quero ficar onde ela está enquanto não houver luz e os demônios da treva não tiverem sido expulsos. Se eu arrear os cavalos, você cavalgará comigo até o amanhecer? A mão dela tocou-lhe a manga preta e caiu. Também não quero entrar. Espere um minuto enquanto coloco a batina no carro. Eu vou indo para as cocheiras. Pela primeira vez, ela tentava encontrá-lo no terreno dele, no terreno adulto. Ele sentia ali a diferença tão seguramente quanto sentia o perfume das rosas nos belos jardins de Mary Carson. Rosas, cinzas de rosas, rosas em toda parte, pétalas na grama, rosas de verão, vermelhas, brancas e amarelas, perfume de rosas, pesado e doce na noite. Rosas cor-de-rosa, alvejadas pela lua até se transformarem em cinzas. Cinzas de rosas, cinzas de rosas. Minha Maddie, eu a desertei. Mas você não percebe que se transformou numa ameaça? Por isso a esmaguei sob o peso da minha ambição. Para mim, você não tem mais substância do que uma rosa ferida na relva. O cheiro das rosas. O cheiro de Mary Carson. Rosas e cinzas, cinzas de rosas. Cinzas de rosas, disse ele montando. Vamos para tão longe do cheiro das rosas quanto a lua. Amanhã a casa estará cheia delas. Ele cutucou com o calcanhar a égua castanha e saiu a meio galope à frente de Maddie pelo caminho que conduzia ao regato, desejando chorar. Pois enquanto não tivesse cheirado os futuros adornos do caixão de Mary Carson, este não lhe invadiria realmente o cérebro como um fato iminente. Ele partiria logo. Pensamentos em demasia, emoções em excesso, todos ingovernáveis. Não o deixariam ficar em Dili nem mais um dia, assim que se inteirassem dos termos do testamento incrível. Chamá-lo-iam imediatamente a Sydney. Imediatamente. Ele fugia da sua dor, pois jamais a conhecera, mas ela lhe acompanhava os passos sem nenhum esforço. Não se tratava de alguma coisa num vago amanhã. Aquilo ia acontecer logo. E quase viu o rosto de Paddy, a repulsa, as costas voltadas para ele. Depois disso, já não seria bem-vindo em Drogheda. E nunca mais veria Maddie. A aceitação começou, então, fincada, a poder de cascos, num impulso de fuga. Era melhor assim, melhor assim, melhor assim, galopando sempre. A dor, então, doeria menos quando estivesse escondido com segurança em alguma cela do palácio de um bispo. Doeria cada vez menos, até que, afinal, desapareceria da consciência. Tinha de ser melhor assim. Melhor do que ficar em Dili e vê-la converter-se numa criatura que ele não queria, para depois casá-la um dia com algum desconhecido. Longe dos olhos, longe do coração. Mas então, o que ele estava fazendo com ela agora, cavalcando por entre moitas e buchos e Cobá do outro lado do arroio? Dir-se-ia que não podia atinar com a razão, apenas sentir a dor. Não a dor da traição, não havia lugar para isso, apenas a dor de deixá-la. Padre, não consigo acompanhá-lo, vá um pouco mais devagar. Padre, por favor. Era o chamado do dever e da realidade. Como um homem em câmera lenta, puxou súbita e violentamente as rédeas da égua, que deu meia volta e esperou que o animal serenasse e que Maddie o alcançasse. Eis aí a dificuldade. Maddie agora o alcançava. Perto dele se ouvia o rugido do poço, o grande poço fumegante com cheiro de enxofre, com um cano parecido com o ventilador de um navio, que lhe arremessava a água fervente das profundezas. Em toda a volta do perímetro do lagozinho elevado como raios saídos do cubo de uma roda, os drenos do poço rasgavam a planície eriçada de uma relva inesperadamente verde. As margens do lago eram de um lodo cinzento resvaladio
e os lagostins de água doce, chamando iabis, viviam no meio da lama. Padre Ralph desatou a rir. Isso tem cheiro de inferno, não tem, Ned? Enxofre, flor de enxofre. Aqui, bem aqui, na propriedade dela, no quintal dela. Ela deverá reconhecer o cheiro quando chegar lá toda coberta de rosas, não deve? Oh, Mad! Os cavalos estavam treinados para ficar parados com as rédeas soltas. Não havia cercas ali por perto, e as árvores mais próximas ficavam a pouco menos de 1 quilômetro. Mas havia um tronco deitado do outro lado do poço, onde a água era mais fria, assento preparado para os banhistas de inverno, enquanto deixavam secar os pés e as pernas. Padre Ralph sentou-se e Mad sentou-se a pequena distância, virando-se para poder observá-lo melhor. — O que aconteceu, padre? Parecia estranha aquela pergunta, feita tantas vezes por ele e que ela agora lhe dirigia. Padre Ralph sorriu. — Eu a vendi, minha Mad. Eu a vendi por 13 milhões de moedas de prata. — Vendeu-me? Um modo de dizer. Não tem importância. Vamos, sente-se mais perto de mim. Pode ser que não tenhamos outra oportunidade de conversar assim. Enquanto estivermos de luto por titia, o senhor quer dizer. Ela foi se aproximando até chegar perto dele. Que diferença faz o fato de estarmos de luto? Não me refiro a isso, Mad. O senhor quer dizer que é porque estou crescendo e as pessoas poderão falar de nós? Não exatamente. Quero dizer que vou embora. Pronto, o enfrentamento do problema de cara à aceitação de outro fardo. Sem gritos, sem choros, sem nenhuma tempestade de protestos. Apenas uma leve contração, como se o fardo, colocado de través, relutasse em distribuir-se de modo que ela pudesse suportá-lo convenientemente. E uma respiração presa, que não chegava a ser um suspiro. Quando? Uma questão de dias. Ai, padre, será mais duro do que Frank. E para mim será mais duro do que qualquer outra coisa em minha vida. Eu não tenho consolação. Você, pelo menos, tem sua família. O senhor tem o seu Deus. Bem lembrado, Ned. Você está crescendo mesmo. Mas uma mulher tenaz, seu espírito voltar à pergunta que ela cavalgara 5 quilômetros sem ter a oportunidade de formular. Ele ia embora. Seria muito difícil viver sem ele. Mas a pergunta também tinha importância. Padre, na cachoeira, o senhor falou em cinzas de rosas. Referia-se à cor do meu vestido? De certo modo, talvez. Mas creio que eu realmente queria dizer outra coisa. O quê? Nada que você pudesse compreender, minha Mad. A morte de uma ideia que não tinha o direito de nascer, e muito menos de ser alimentada. Não há nada que não tenha o direito de nascer, nem mesmo uma ideia. Ele virou a cabeça para observá-la. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Creio que sim. Nem tudo que nasce é bom, Mad. Não, mas se chegou a nascer é porque deve existir. Você argumenta como um jesuíta. Que idade tem? Vou fazer 17 anos daqui a um mês, padre. E trabalhou como gente grande em todos esses 17 anos. Muito bem. O trabalho pesado nos envelhece mais depressa do que os anos. Em que é que você pensa, Mad, quando arranja um tempinho para pensar? Penso em Jeans e em Patsy e no resto dos meninos. Penso em papai e mamãe. Penso em Hall e em tia Mary. Às vezes penso em ter filhos. Eu gostaria muito de tê-los. E penso em andar a cavalo e nos carneiros. Em todas as coisas sobre as quais os homens falam. Penso no tempo, na chuva, na horta, nas galinhas, no que terei de fazer no dia seguinte. Você não pensa em ter um marido? Não, embora eu imagine que terei um, se quiser ter filhos. Não é bom para uma criança crescer sem pai. Apesar do seu sofrimento, ele sorria. Ela era uma mistura tão singular de ignorância e moral. Nisso, virando-se de lado, pegou-lhe no queixo com a mão e abaixou a vista para ela. Como fazer o que tinha que ser feito?
Mad, não faz muito tempo, compreendi uma coisa que eu devia ter visto mais cedo. Você não foi muito sincera quando me contou tudo o que pensava, foi? Começou ela e calou-se. Você não disse que pensava em mim, disse? Se não havia culpa nisso, teria mencionado meu nome ao lado do nome de seu pai. Creio que talvez seja uma boa coisa eu ir embora. Você também não acha? Você já está meio grandinha para ter paixonites de menina, mas também não é muito velha com os seus quase 17 anos, não é? Gosto da sua inexperiência do mundo, mas sei o quanto são penosas as paixonites das garotas. Eu mesmo sofri muito por causa delas. Ela fez menção de falar, mas as pálpebras lhe caíram sobre os olhos brilhantes de lágrimas, e ela sacudiu a cabeça. Ouça, Mad, é simplesmente uma fase, um marco na estrada de sua vida de mulher. Quando se tornar uma mulher, você conhecerá o homem destinado a ser seu marido, e estará tão ocupada em viver que nem pensará em mim, a não ser como um velho amigo que a ajudou em alguns dos momentos difíceis do crescimento. O que você não deve fazer é adquirir o hábito de sonhar comigo de modo romântico. Nunca poderei vê-la como um marido haverá. Não penso em você desse jeito. Está me entendendo, Mad? Quando digo que a amo, não quero dizer que a amo como um homem. Sou padre, não sou homem. Por isso, não encho a sua cabeça com sonhos a meu respeito. Vou-me embora, e duvido muito que eu tenha tempo algum dia de voltar, nem que seja para uma visita. Embora tivesse os ombros curvados, como se o fardo fosse muito pesado, ela ergueu a cabeça para encará-lo. Não encherei minha cabeça de sonhos a seu respeito. Não se preocupe. Sei que o senhor é padre. E não estou convencido de que errei ao escolher minha profissão. Ela satisfaz em mim uma necessidade que nenhuma criatura humana poderia satisfazer, nem mesmo você. Eu sei. Vejo quando o senhor reza a missa. Vejo a sua força. Tenho a impressão de que o senhor deve sentir-se como nosso Senhor. Posso sentir cada respiração suspensa na igreja, Mad. Morro a cada dia que passa, e a cada manhã, ao dizer a missa, renasço. Mas isso acontece porque sou um padre escolhido de Deus ou porque ouço essas respirações respeitosas e conheço o poder que tenho sobre cada uma das almas presentes. Isso tem importância? Basta que seja assim. Talvez eu nunca tivesse para você, mas tem para mim. Eu duvido. Ela desviou a conversa para o assunto que lhe interessava. Não sei como conseguirei viver sem o senhor, padre. Primeiro Frank, agora o senhor. Com o Hall, de certo modo, a coisa é diferente. Sei que está morto e nunca poderá voltar. Mas o senhor e Frank estão vivos. Estarei sempre pensando em como vai o senhor, no que estará fazendo, se está bem, se não haveria alguma coisa que eu pudesse fazer para ajudá-lo. Terei até de perguntar a mim mesma se o senhor ainda está vivo, não é verdade? Estarei sentindo a mesma coisa, Mad, e tenho certeza de que Frank também estará. Não, Frank nos esqueceu, e o senhor também nos esquecerá. Nunca poderei esquecê-la, Mad, enquanto eu for vivo, e para meu castigo terei de viver por muito, muito tempo. Ele levantou-se e levantou-a também. Em seguida, pôs os braços em torno dela, frouxa e afetuosamente. Creio que isto é um adeus, Mad. Não voltaremos a ficar sozinhos. Se o senhor não fosse padre, casaria comigo? O título feriu seus ouvidos. Não me chame de padre o tempo todo. Tenho um nome e meu nome é Ralph, o que não respondia à pergunta de Mad. Embora continuasse a segurá-la, ele não tinha intenção alguma de beijá-la. O rosto erguido para o seu era quase invisível, pois a lua se pusera e estava muito escuro. Ele sentiu-lhe os seios pequeninos, pontudos, no peito. Uma sensação curiosa, perturbadora. Ainda mais perturbador era o fato de que os braços dela lhe haviam envolvido o pescoço e se enlaçavam, apertada e naturalmente,
como se ela estivesse acostumada a aninhar-se todos os dias nos braços de um homem. Ele jamais beijara ninguém como amante, nem queria fazê-lo agora. Maddie tampouco haveria de querê-lo, pensou ele. No máximo, um beijo quente no rosto, um rápido abraço, como os que ela daria ao pai se este devesse partir. Sensível e orgulhosa, ela deveria ter se sentido profundamente magoada quando ele descobrira os seus queridos sonhos para esmiuçá-los friamente. Ela deveria estar tão ansiosa quanto ele por acabar com a despedida. Ser-lhe acaso um conforto saber que o sofrimento dele era muito pior que o dela? Quando ele iniciou a cabeça para alcançar-lhe o rosto, ela se ergueu na ponta dos pés e, mais por sorte do que ousadia, tocou-lhe os lábios com os seus. Ele recuou de um golpe, como se tivesse provado o veneno da aranha, e logo inclinou a cabeça para a frente, antes de perdê-la. Tentou dizer qualquer coisa junto aos lábios cerrados dela, e ao tentar responder, ela os abriu. Maddie sentiu que seu corpo parecia perder todos os ossos. Tornava-se fluido, uma quente escuridão que se derretia. Um dos braços dele envolvia-lhe a cintura. O outro, envolvendo-lhe as costas, segurava-lhe o crânio, os cabelos e erguia-lhe o rosto, como se tivesse medo de que ela lhe fugisse, antes que ele pudesse captar e catalogar essa presença inacreditável que era Maddie. Maddie e não Maddie, demasiado estranha para ser familiar, pois essa Maddie não era uma mulher, não sentia como uma mulher, nunca seria uma mulher para ele, exatamente como ele nunca seria um homem para ela. O pensamento dominou-lhe os sentidos que principiavam a submergir. Arrancou os braços dela com violência do pescoço, empurrou-a para trás e tentou ver-lhe o rosto no escuro. Mas ela baixara a cabeça, não queria olhar para ele. Já é hora de irmos, Maddie, disse o padre. Sem uma palavra, ela voltou-se para seu cavalo, montou e ficou esperando por ele. Habitualmente, era ele quem ficava esperando por ela. O padre Ralph tivera razão. Naquela época do ano, Drogheda estava inundada de rosas, de modo que a casa ficou abarrotada delas. Por volta das 8 horas da manhã, já não restava uma única flor no jardim. Os primeiros acompanhadores de enterro começaram a chegar pouco depois que a última rosa foi arrancada da roseira. Um leve desjejum de café e pãezinhos recém-feitos, com manteiga, fora servido na pequena sala de jantar. Depois que Mary Carson fosse depositada na abóboda, oferecer-se-ia um repasto mais substancial na sala de jantar grande, a fim de fortificar os pranteadores para suas longas jornadas de volta. A notícia se espalhara. Não se podia duvidar da eficiência da fonte de informações confidenciais de Dilly, o circuito telefônico. Enquanto os lábios modelavam frases convencionais, os olhos e as mentes atrás deles especulavam, deduziam, sorriam, maliciosos. Ouvi dizer que vamos perdê-lo, padre, disse a senhorita Carmichael maldosa. Ele nunca parecera tão remoto, tão destituído de sentimentos humanos como naquela manhã, ao envergar a alva sem rendas e a casula preta sem brilho e com a cruz de prata. Dir-se-ia que só estivesse presente o corpo, enquanto o espírito errava muito longe dali. Mas ele abaixou os olhos para a senhorita Carmichael com expressão ausente, pareceu recompor-se e sorriu com ingênua jovialidade. Deus age de maneiras estranhas, senhorita Carmichael, disse ele, e foi falar com outra pessoa. Ninguém teria adivinhado o que lhe passava pela cabeça. Era o iminente confronto com Paddy a respeito do testamento e seu medo de ver a fúria de Paddy, sua necessidade da fúria e do desprezo de Paddy. Antes de iniciar o ofício de corpo presente, voltou-se para enfrentar a sua congregação. A sala estava lotada e recendia tanto a rosas que as janelas não conseguiam dissipar-lhe o perfume pesado. Não pretendo fazer um longo panegírico, disse ele com sua dicção clara, quase inglesa, e seu leve sotaque irlandês. Mary Carson era conhecida de todos vocês.
um pilar da comunidade, um pilar da igreja que ela amava mais do que a qualquer outro ser vivo. Nesse ponto, havia os que juravam que seus olhos eram irônicos, mas também os que sustentavam com o mesmo vigor que os nublava um pesar verdadeiro e permanente. Um pilar da igreja que ela amava mais do que qualquer outro ser vivo, repetiu, com maior clareza ainda. Em sua hora derradeira, ela estava só, e, no entanto, não estava só, pois na hora da nossa morte, nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, suportando o fardo da nossa agonia. Nem o maior, nem o mais humilde dos seres morre só, e a morte é suave. Estamos aqui reunidos para rezar por sua alma imortal, para que ela, que amamos em vida, desfrute da sua justa e eterna recompensa. Oremos. O ataúde, feito à pressa, estava tão coberto de rosas que não podia ser visto, e repousava sobre uma carreta com rodas que os meninos tinham construído com várias peças de equipamentos agrícolas. Mesmo assim, com as janelas escancaradas e o perfume avassalador das rosas, sentia-se o cheiro. O médico também andara falando. Quando cheguei à Drógueda, ela já estava tão podre que não consegui segurar o estômago, disse ele ao telefone a Marterkin. Nunca tive tanta pena de alguém quanto de pé de Claire, nesse momento, não só por lhe tirarem Drógueda, mas por precisar colocar aquele monte de carne putrefata num caixão. Nesse caso, não me oferecerei para carregar o caixão, disse Martin, tão baixo por causa do excesso de extensões ocupadas no mesmo circuito naquele momento, que o doutor teve de fazê-lo repetir a declaração 3 vezes antes de compreendê-la. Daí a carreta. Ninguém estava disposto a carregar nos ombros os restos mortais de Mary Kerson e atravessar com ele todo o relvado até a abóbada. E ninguém ficou triste quando as portas da câmara mortuária se fecharam sobre ela e a respiração normalizou-se por fim.